Como inovar no ensino e na aprendizagem e tornar o processo de construção de conhecimento algo atraente. Hoje nós vamos conhecer iniciativas que vão nos inspirar. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são a doutora em literatura brasileira, coordenadora da pós-graduação em literatura infantil e juvenil na Universidade Cândido Mendes e na Pestalozzi, idealizadora do projeto Conversa Literária, Cíntia Barreto. A professora de português da Rede Estadual de Ensino, que faz parte do projeto Fragata Itinerâncias Literárias, Patrícia Condé. E o professor de Sociologia e Filosofia, João Paulo Cabreira. Muito bem-vindos ao programa. Eu comecei com uma provocação, abrindo o programa com uma provocação, como tornar esse processo de ensino-aprendizagem inovador. A gente está aí com várias escolas ainda no século XIX, pessoal olhando para a nuca um do outro, aquela educação bancária, né, que é só depositar no aluno sem troca, sem construção. Como é que a gente faz isso? Porque tem muitas ideias hoje em dia, né, com a questão da internet, enfim, com educação aí no ar toda semana. Tem muitas ideias, mas como inovar? O que o professor tem que ter, sei lá, no espírito ou tem que procurar fazer para inovar nesse processo? João. Ele tem que diversificar, né, na sua atuação e incluir o aluno dentro do processo, né? Isso é fundamental. Porque a gente não tem que não deixar de, a gente não pode permitir que a gente objetifique o conhecimento, né? Que a gente torne o conhecimento um objeto. Então não é um objeto que eu pego e jogo para o aluno. Então eu preciso incluir o aluno dentro desse processo para que ele possa se apropriar do conhecimento. E se apropriar, ele tem que produzir algo. Então a maneira de inovar é colocar o aluno no centro desse processo para produzir conhecimento junto com o professor. Fantástico. Cíntia? Concordo plenamente com o João e acho que assim, por isso a gente fala muito em projetos, né? Acho que o projeto é uma forma de incluir não só o aluno nesse processo de produção e de aprendizagem, mas também até outras disciplinas, entre a gente também, né? Porque geralmente o projeto ele tem toda uma elaboração, que eu quero que vocês falem de cada um desses projetos, porque eu acho que eles podem inspirar muitos professores e os pais também. E quando a gente fala, você fala em processo de inclusão, que é isso, né? É incluir. Esse mundo te pertence, né? Esse mundo que a gente está construindo aqui, que você vê lá fora, você é ator, é sujeito nesse mundo. Eu acho que isso é interessante. Quando você pensou em construir o teu projeto, quer dizer, pensou em construir um projeto que envolvesse literatura, que aí você já fala de uma gama de situações que incluem. Então, eu acho que esse projeto, no caso, o Conversa Literária, vamos dizer assim, né, é um projeto que ele visa realmente o encontro entre o aluno, né, o estudante, os educadores, né, o livro, o conhecimento, unir pessoas que estão ali em torno do incentivo à leitura literária, que eu acho isso legal. O aluno não perceber, por exemplo, de repente tem aluno que não tem muito... Eu nem gosto dessa palavra aluno, mas eu uso muito estudantes, né? Porque sem luz, quando eu né? escrevo, acho que falando a gente acaba saindo, mas na minha escrita eu estou tendo esse cuidado de escrever mais estudante, produtor de cultura, agente, né? E aí ela está falando isso muito por conta da tradução até do que é aluno, né? O sem luz. Exatamente, o sem luz. Então, assim, a gente falava isso muito sem perceber, mas sem querer também atuava nesse sentido do sem luz. Vem do latim. Que vem desse latim e vem nesse sentido da educação bancária que tanto Paulo Freire criticou e apontou como sendo uma coisa ruim, né? Então, assim, tanto o meu projeto, acho que eles vão falar deles também, mas eu acho que outros projetos também que existem lá no André Maurois, são projetos que vão ao encontro dessa nova educação, dessa educação contemporânea, né? Que pensa a escola como um coletivo. Hoje até escrevi um texto sobre isso, né? Porque ontem estava no workshop sobre educação, jovens e projetos de vida, e ali a gente foi conversando e eu fui só, assim, amadurecendo ainda mais o que eu já fazia na prática e tentando agora até produzir material para passar para mais pessoas, né, sobre isso, que é essa questão de que a gente errou lá atrás, quando a gente colocou o professor como centro da aprendizagem, e a gente não pode, agora que a gente está falando do aluno como centro da aprendizagem, o meu único senão é
vamos observar para a gente não colocar o contrário. Quer dizer, é claro que a gente precisa, depois de tantos anos, essa coisa da reparação histórica é muito importante. Então, há nessa questão de colocar o aluno como centro, como protagonista do processo de aprendizagem, há nisso aí por trás, eu entendo muito bem, uma reparação de anos de sobreposição do professor ali. Sim. Porém, o meu cuidado há alguns elementos que fazem, quando eu digo elementos, não pessoas, mas alguns fatores que às vezes dificultam esse entendimento, à medida em que às vezes o próprio estudante não tá preparado, vamos dizer assim, para estar nesse centro. Alguns, outros estão super... Então, assim, a gente tem que ir com cuidado, tem que fazer isso sim, mas tem que pensar no coletivo, tem que ser, acho que os dois de mãos dadas, como ele falou, estudantes e professores, sim, escola, a construção família, é coletiva, até porque a sociedade se dá no coletivo. Exatamente. Mas tem uma questão que a gente sempre tem essa preocupação, né, quando a gente conversa muito sobre esses projetos, de que às vezes essa mediação do professor, de colocar o aluno como centro, né, é colocado apenas como interação, mas não, existe na educação uma intencionalidade de desenvolver alguma coisa no estudante. Exato. Então esse processo, a gente se preocupa muito de, ao inovar, não também descaracterizar a escola, porque ela tem que ter um objetivo, foi o que você falou de ter o planejamento, de ter uma estrutura, ter o que a gente chama de lastro pedagógico, em que o professor, na verdade, conduz. Então, nesse momento que a gente tem uma relações sociais mais horizontais, né, e que a gente tem também essa luta mesmo de igualar horizontalmente, e também tem que destacar que a natureza da relação é diferente. Então, embora sejamos horizontais, professores e alunos, né, de desconstruir aquela escola tradicional, hierárquica, autoritária, que faz parte também da sociedade, mas também sem deixar ir para o outro lado, de reconhecer também que deixar fazer, isso, que existe, há uma liderança, há uma autoridade. Acho que se você pegar, eu sempre falei isso na Bienal também, o livro do Paulo Freire é perfeito. Eu acho que se ele já foi lido, deve ter sido lido, e se não foi, deve ser lido ou relido na Pedagogia da Autonomia. Porque a pedagogia da autonomia, ainda mais nesses tempos, né, de orientalização, né, de uma coisa mais horizontal, para as coisas não se perder, sabe? Eu acho que nem para um lado, nem para o outro. Sim. Eu acho que o aluno é centro, sim, mas eu entendo o centro de uma forma como o João entende, acho que como a própria Patrícia entende. Há uma liderança, há uma autoridade que não é ruim, não é autoritária. Há uma condução. Né? Há uma condução, exatamente. Quando o Paulo Freire fala uma mediação. Quando ele fala mesmo educação no campo, né? Existe toda uma orientação e uma construção que vai ser feita. Agora, não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Fala assim, ai meu Deus, mas poxa, assim fica muito difícil. É difícil, ninguém disse que é facinho, mas o resultado é maravilhoso. Pra gente, pra quem tá no processo, né, pro professor, poxa, poder parar e escutar, na verdade a escuta é uma coisa que a gente tem que um exercício para a nossa sociedade, né? Todo mundo quer falar demais. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, que tem uma inspiração muito legal. O projeto é baseado nas simulações da ONU, né? E eles fazem debates sobre problemas de questões mundiais e também fazem debates também de instituições como a LERJ, né? Como o Congresso Nacional. A ideia do projeto era justamente que eu estava preocupado em participar da linguagem dos estudantes, né? Mas ao mesmo tempo que era possível entender o que eles tinham de conhecimento deles, mas também gostaria que eles tivessem acesso ao conhecimento científico, ao conhecimento sistematizado, que é o lugar da escola, né? Que é a função da escola passar esse conhecimento. Então a ideia era como inserir esses alunos desse processo para ele usar a linguagem, né? E usar a partir desse conhecimento dessa linguagem levar para a vida dele. Se apropriar de certas posturas. Quer dizer, não é uma questão só de protocolo. Vamos aprender qual é o protocolo de uma reunião da Organização das Nações Unidas. Não, é uma questão de postura, de como se posicionar dentro de um debate. Exatamente. Isso. E aquilo que você falou sobre a escuta é super importante. Antes, por exemplo, está acontecendo na escola nesse momento essa simulação oficial. Mas eles fizeram antes uma simulação e convidaram as turmas para assistir. Então, levei uma das turmas para assistir e eles adoraram esse trabalho da escuta. Quer dizer, o importante, que você tinha falado antes, é fazer com que o aluno participe desse processo e tenha prazer nisso. Porque aí a aprendizagem se dá melhor. Exato. Então, assim, quando eles perceberam que eles poderiam argumentar
né? E que tem todo o protocolo, até das palmas, que eles batem palmas assim. Aí alguém veio me perguntar assim, por quê? Professora, por que eles estão batendo palmas assim, não assim? Eu falei assim, olha só, tem a questão dos surdos, que eles não ouvem, então tem que ter o sinal. Mas existe também o aplauso sem atrapalhar o outro que está falando naquele momento. Né? E assim, eles acharam aquilo fantástico. E como tinham 2 meninos da turma participando da atividade, eles acharam graça da posição do menino ocupando o espaço, ou seja, como que ele estava se colocando ali. Então, eles observaram que aquilo era um momento de argumentar. E que para argumentar tem que ter conhecimento. Sabe o que está me lembrando? O do filme Ao Mestre com Carinho, que tem uma cena lá que ele fala para um menino isso, para um menino, você tem que saber como se aproximar das pessoas, como se ele fala disso, né, de postura, e a partir dessa postura que você tem um tratamento em sociedade diferente, ele vai abrindo esse caminho para esses meninos, é muito legal. E eles se apropriam. Ótimo, né? Então, assim, perfeito. se você passar pela escola essa semana, você vai observar que os meninos estão vestidos como os delegados da ONU. Olha que então, legal. eles assumem a postura. Onde Aquela escola, essa escola estadual fica onde? Fica no Leblon, No Avenida Leblon. Visconde Albuquerque, 1325. 1325. Você tem bastante experiência, muitas iniciativas inovadoras. Fala do teu projeto. Teu projeto também é um projeto literário. É um projeto de mediação de leitura. Na verdade, são amigos que se conhecem há algum tempo e que já tinham uma ideia de fazer um projeto de mediação de leitura, não só dentro de uma escola, né? Mas dentro das escolas públicas em que trabalhamos, e aproximar essas escolas, para que os alunos percebessem também o seguinte, que eles estudam todos em escolas públicas, que eles se olham de forma diferente, mas na verdade são todos da escola pública com problemas muito parecidos, com questões muito parecidas, né? Então o projeto é um projeto de extensão, de pesquisa e extensão também, que é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E as escolas, a ideia é que as escolas próximas pudessem fazer ao mesmo tempo, né, leituras de textos literários, não necessariamente os da sala de aula, por isso que ele é no contraturno, né? Então, assim, nós no estado somos 16 horas. Enquanto 16 horas nós temos a carga horária de sala de aula e pronto, e 4 horas de planejamento apenas, né? Que praticamente a gente utiliza muito mais. Esse projeto, ele é fora dessas 16 horas. Então, nós vamos fora do nosso horário. E como ele é uma parceria com outras escolas, com o Colégio de Aplicação da própria UFRJ e o Colégio de Aplicação da UERJ, né? Como é que ele acontece? Essas pessoas se organizaram, pensaram, levaram as propostas para as escolas, né? As escolas abraçaram, foi escrito o projeto, foi aceito na UFRJ e a gente desenvolve tudo bem, mas aí eu quero saber qual é a diferença do projeto, por exemplo, que a Cíntia tá, com Conversa Literária. Diferente. Exatamente Então, diferente. totalmente Então, diferente. a diferença é que nós estamos agora, por exemplo, está acontecendo a reunião de planejamento, né? Tem uma reunião de planejamento por mês dos coordenadores do projeto das escolas. Colégio de Aplicação da UFRJ. Mas como é que é o projeto na prática? Na prática, é? então, são 4 sextas-feiras. Uma sexta-feira, planejamento dos coordenadores, onde nós tiramos os textos, inclusive este módulo é o da escuta, né? Justamente porque nós precisamos escutar o outro. Duas sextas-feiras nas escolas, ao mesmo tempo, 1h30 da tarde, acontece no André Monroy, no Colégio de Aplicação da UFRJ, no Colégio de Aplicação da UERJ, a leitura dos mesmos textos, só que os coordenadores de cada grupo com o seu grupo dentro das suas escolas. E a quarta sexta-feira do mês, a última sexta-feira do mês, é a itinerância, por isso ele é Fregata Itinerância. Então, nós nos encontramos num espaço público, porque nós somos professores e alunos da escola pública, então um lugar público em que os alunos não precisam pagar para entrar, e lá nós fazemos a leitura dos textos compartilhados. Os alunos todos juntos vão falar sobre as suas intenções, sobre o que eles leram, o que eles entenderam. É quase o que a gente chama em teatro de leitura dramatizada, né? Quase senta todo mundo para ler.
E aí, não chega a ser não é dramatizada, óbvio. Se bem que a gente faz umas dinâmicas, sim, de tem percepção. uns mergulhos aí. Tem, Na sim, conversa tem, sim. literária já é diferente. Na conversa literária eu tento introduzir assim, pelo menos duas pessoas. Colocar duas pessoas conversando entre si sobre um tema gerador, né? Então, por exemplo, literatura e liberdade, né? Então, eu vou chamar, sei lá, o Alexandre Damascena, né? Que costuma ir, ator, diretor, vai falar sobre o Ferrez, ou vai falar sobre o Machado de Assis. Então, ele fala sobre um autor, lê um texto, ou um conto, ou dramatiza, né? E vai chamando a atenção, né? Para o menino ficar com vontade de ler. Né, e conhecer mais. Eu lembro uma vez a gente fez um na Cidade das Artes sobre o Drummond. E foram várias turmas, né? Foram várias turmas. Também acontece agora no contraturno. Então eu tenho duas amigas, né? Deixa bem marcado aqui. A Nívia Oura e a Bianca Coura, até os nomes são parecidos, né? E elas duas são, assim, vou dizer que formação de público, sabe? Elas levam as turmas do André Morroá, geralmente uma vez por mês. Eu estou começando a reformular para 2020 ser uma coisa mais diferente, até acontecer mais no André Morroá ainda, como foi no início. No início chegou a acontecer quase que toda semana, né? Aí a gente foi mudando, tipo, toda sexta-feira tinha conversa literária, primeiro com eles, depois fui levando amigos, eu falei, poxa, toda sexta fica puxada, né? Então vou botar uma vez por mês. E aí depois vamos sair da escola. Aí me chamaram para ir para casa de Rui Barbosa. Olha só, eu fui convidada. Foi crescendo. E agora eu estou começando a, de repente, claro, não vou deixar de crescer, mas eu quero mais dentro da escola ainda, né? Eu acho que o diretor está aqui, a gente está falando ao vivo aqui, né? O diretor está aqui. Então já falando, acho que é legal ter, nem que seja uma vez por mês, numa sexta-feira, ainda mais que eu trabalho sexta é um ótimo dia. Não, e só a questão da novidade, né? Se há algo diferente da rotina da escola, por mais que a rotina da escola já seja inovadora, porque tem como a gente fazer isso, a gente já viu várias experiências, já falou de várias experiências, mas um projeto é sempre um projeto, alguma coisa diferente, um pessoal diferente. E é interdisciplinar também é itinerante, pode trazer mais professores, a gente pode pegar um tema do mês, que esteja, né, que possa perpassar várias disciplinas. Então, assim, é um projeto, Conversa Literária, eu imagino um projeto. E outra coisa, o principal dele é a participação do público. Seja estudante, seja professor, se apresenta também. Então, assim, estamos nós três aqui conversando. Gente, tá em todo. E ele está crescendo a cada dia. É muito legal, né? Cíntia, esses projetos, porque os nossos estudantes estão acostumados com uma sociabilidade muito de consumidor, de mais mercado, e não tanto de uma formação de um público, de leitor, de produtor, de cultura, que é outro espaço, que é o espaço do conhecimento da escola. E eles sentem uma certa dificuldade, né, da sua participação, de como, né, até mesmo de escutar, de como assistir uma palestra, de como assistir uma troca de ideias, né, como se expor. E na então, conversa literária eles têm a conversa literária tem a troca com os autores, que é interessantíssima, é uma formação de público leitor, né, e de hábitos de cultura, e de criar hábitos de cultura, né. De ampliação de repertório, Isso, sabe? Exatamente. Repertório de mundo, de leitura literária, possibilidade e de cultura, de vida, né? enfim, é tudo. Você abre outras Porque possibilidades. a gente costuma falar muito para eles que tudo parte da interpretação. Então, para você interpretar, você precisa ler. Né? Então, quando ele lê textos diversos autores de clássicos do cânone ou não, né? E traz isso para uma discussão, é importante porque ele consegue interpretar de uma outra forma e o rendimento dele na escola melhora. Porque nós tivemos isso. Você imagina um aluno que Se tem desperta. acesso a esses 3 projetos. Sim. Né? Vai à conversa literária, participa do Fragata e é do CEAMAP. Quer dizer, é um aluno que ele tem uma riqueza de repertório muito maior. Muito grande. Isso que eu ia falar. A escola está bem, né? Um conhecimento crítico, né? Porque você tem um conhecimento que, às vezes, é aquele tecnicista que é só a informação e o conhecimento. Mas você tem que aprender a mobilizar essa informação, esse conhecimento, para questionar a realidade. Senão você não chega ao pensamento crítico. Qualquer computador, você vira um computador. Você fica reproduzindo. Exato. Né? E ela é amplia, legal né? também, desculpa, quando vocês falaram o negócio da palma assim, eu já sou toda expansiva. Conversa literária já não é assim, já é mais animado nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que ter os dois modelos. Porque eu tenho que saber a hora que eu tenho que ficar mais, Claro. né, mais na escuta e ouvir mais o outro e fazer
eu acho perfeito. E a hora que eu posso ser mais expansivo, que eu posso bater palma, assoviar, ir lá e falar, criar na hora um texto e apresentar meu texto. Então, assim, e a hora de interpretar. Então, eu acho que na escola você não corta nada, você traz. Você, né, não é para você tirar. Eu acho que todos os projetos são importantes e justamente por eles serem diferentes, mas com o mesmo propósito de ampliar o conteúdo do aluno, o repertório do aluno, dar subsídios para que ele se desenvolva criticamente. Prazerosa, né? Porque assim, você ouvir o aluno, quando o aluno retorna para você e diz assim, nossa, eu era péssima interpretação de texto, olha a minha nota contigo. Né? Isso foi a partir do momento que eu participei do projeto, que eu entrei e resolvi entrar no projeto, você fica feliz da vida, porque a ideia é essa, eu quero, entendeu? enquanto eu estou falando isso aqui, quero que vocês já pensem aí em casos para contar. Não precisa contar a idade do aluno, nem nada disso, a série, mas o caso, a gente quer muito. A gente carece muito de prática, eu acho, na educação, né? De ouvir o outro falar, pô, deu certo e aconteceu isso, isso e isso. Mas é interessante, a gente não fala e não ouviu dos nossos pais, né? Ah, você só aprende coisa errada, aprende rapidinho. Por quê? Porque coisa errada é sempre na brincadeira. A coisa errada sempre se fala na brincadeira. Quer dizer, então por que não trazer o prazer? E quando a gente fala de brincadeira, a gente está falando de prazer. Por que não trazer o prazer para o processo de construção de conhecimento? Porque é isso, entendeu? Não adianta se enfiar um monte de coisa. O cara lembra durante um tempo, mas não apreende. Que é, acho que, o nosso goal, né? Fazer com que o aluno aprenda. Eu tenho duas situações. Os dois alunos do ano passado, de duas turmas diferentes. Um que falou que foi justamente o que mudou realmente a nota dele, o rendimento dele, e por acaso ele era meu aluno, porque o projeto não é necessariamente para nossos alunos, especificamente para a escola, né? Enfim, ele melhorou o rendimento dele, né? Depois, porque você é obrigada a fazer prova, porque a escola do século XIX ainda pede prova, né? E ele melhorou muito o rendimento e ele falou assim, nossa, eu não esperava nunca tirar uma nota dessas na sua prova. E a leitura, o projeto me ajudou bastante, porque eu passei a ler, a observar o texto e fazer umas leituras que eu não fazia antes. Você também. Olha, isso é genial, gente. E aí o outro que lia, que era um leitor ávido e tal, e ele falava e ficava nervoso. Nós tivemos um momento no ano passado na biblioteca, e a dinâmica era fazermos a leitura filmando, gravando via WhatsApp para passar em tempo real para as outras escolas. Legal. Então a gente ligava, bacana. Na verdade, as coordenadoras ligavam, colocavam o celular e a gente fazia a leitura, né? E ela fazia leitura aqui, fazia leitura lá no CAP. E o texto era um texto Eles devem ter agoniante. curtido muito usar o WhatsApp para fazer isso, gente. Muito. E era uma leitura que eles ficavam agoniados, porque só vinha telefonado, Gabriel Garcia Marques, o texto. Ai, meu Deus. E eles ficaram no desespero, meu Deus, meu Deus, isso não vai resolver nunca. E quando eu termino o texto, mas eu esperava um outro final. Então, assim, é maravilhoso, a gente gosta de histórias, a gente vive pelas histórias. Né? Olha que legal. E detalhe, um texto lá do finalzinho do século XIX, início do século XX, e eles no século XXI. Então, e eles entendendo toda a dinâmica do texto, mesmo ficando aflitos com a dinâmica, eles estavam entendendo. E assim, Gabriel não é um cara molinho que fala assim num discurso né, reto, enfim, prático. Queria que você falasse desse projeto aí que vocês pegam, então, quer dizer, toda a forma como se organizam os debates na ONU para trazer para a escola. O que, por exemplo, surpreendeu o João? Porque é importante a gente dizer isso também. O que a gente trata aqui na educação, que eu gosto de falar, é que a gente trata de um assunto que é nosso, que é da gente. Não é assim, esse programa é só para pai, mãe e acabou, e professor. Não, o processo de educação, nós estamos participando dele. O que trouxe para você assim, de novidade? Você falar, caramba, estou estudando isso para dar para os meus alunos, mas... Então, me surpreendeu muito... Primeiro, a demanda que cada vez mais eles buscando conhecimento, tanto que eu tive que buscar parcerias para me ajudar a dar conta dessa quantidade, né, de demanda por informação e conhecimento. E a linguagem que eles foram se apropriando desse linguajar, né, dos termos técnicos, isso
quem entra assim no... Teve algum termo técnico que você mesmo Sim. falou assim, caramba? Termos assim que você entra no ensino médio, você não espera entrar num espaço de debate, eles falam lá sine qua non, né? São assim, até expressões em latim e tal, mas a velocidade como eles se apropriam mesmo, ficam familiarizados, então, na verdade, familiarizados com a entendi, linguagem entendi. dos códigos, né? Que é como se fosse uma outra linguagem. Entendi. E eles o se que te apropriam para eles. surpreendeu foi a forma como eles se apropriaram disso rapidamente. De uma forma muito rápida. E isso, né, me deu aquele choque, né? Caramba, os alunos estão entrando aqui e os alunos estão falando sobre isso, com essa linguagem, dominando esses códigos dessa linguagem. E eles ficam uma semana que é para solucionar, e eles têm que solucionar um problema, né? E tem que passar... Por exemplo? Trabalham em temas como feminicídio para resolver, achar soluções para diminuir as taxas de violência contra a mulher. E o interessante é que eles têm que transformar a fala deles também, que eles têm mais facilidade, e em texto, que é onde eles têm também maior dificuldade. Então, no final, tem que sair um texto. Perfeito. Como se fosse um relatório? Isso, como se fosse relatório. E aí que foi o que também me surpreendeu, porque eu percebi que, ao eles escreverem coletivamente e verem também as dificuldades de um outro, eles sentiram mais facilidade de sistematizar as ideias num corpo de texto. Eu tô apaixonada por esse projeto, por todos. Mas, assim, lindo, você falar lindo que mesmo. você vai fazer um relatório de uma reunião, e eu te falo isso como jornalista, pessoa que está acostumada a escrever, quer dizer, você sempre vai pegar um negócio, agora escreve sobre isso aí. É difícil. Muito bacana. Tem a sala de imprensa também. Tem uma sala de imprensa. Olha só, olha o que você está enfiando na cabeça desses alunos. Vai. Então, aí a conversa literária agora acho que vai também bem ao encontro do projeto Poetas do Morroá, né? Que aparece lá na Projeto lindo Flam, né? Então tá aqui, acho que da última vez que eu vim, eu mostrei também o outro livro, né? Muito legal. Flam, Festa Literária. Festa Literária do André Morroá. E assim, tem na verdade, eu tenho vários alunos, né, vários estudantes, né, que estão assim, se mostrando, desenvolvendo bem os seus talentos, né? A gente viu lá na Flam, teve essa culminância, o Gustavo Pacheco, posso falar 2G, que participou do Slam Colegial, ficou em 4º lugar, né? No primeiro dia ele foi assim, em 1º lugar, né? E foi pra final. Isso pra autoestima. E é muito bom. Pai e mãe na escola. O Laudir também, que eu sempre falo nele, o Laudir está se desenvolvendo. A família, as duas mães, sabe? Foram lá, agradeceram a gente, agradeceram o diretor, agradeceram a minha, todo mundo falaram, poxa, que bom que vocês estão desenvolvendo isso no meu filho. Estudantes autores, né? Autores, e que sabe? com certeza levam conhecimento para casa e trocam e Sim, constroem também sim. com seus pais. Com certeza, os pais ficam com vontade. Acho que a gente pode fazer depois até essa inserção mais forte, né? Dos pais também criando, produzindo e apresentando na Flam. Vai ser bem legal, né? Legal. Agora, esse finalzinho aqui, eu queria só ler isso aqui, que é o seguinte, que é uma ex-aluna do André Morroá, apaixonada pelo livro, que disse assim, ó: este projeto me encanta, principalmente pela oportunidade de dar voz aos que também precisam ser ouvidos. Não são meras poesias de alunos, são poesias de jovens com angústias, medos, alegrias, vontades e desejos unidos por uma razão: a liberdade. Gabriela Almeida, ex-aluna do André Morroá, jovem e livre. Achei Olha, lindo. que delícia. Quantos anos? Você não sabe. Deve ter uns 18 agora, né? Não, mas Ex-aluna. quando escreveu... Escreveu agora. Ela saiu do colégio, acabou, né? Acabou de acabar o namorado ensino fez médio. a capa, que é nosso aluno, né? Olha, Então a muito capa, olha só, legal. é um livro Né? totalmente com Totalmente alunos Feito envolvidos, por feito por eles. alunos. Muito bacana. Tá? Gente, parabéns. O que me resta dizer depois do depoimento dessa menina aí na capa do livro? Muitíssimo obrigada pelas ideias, né? Eu acho que a gente já começa no programa falando disso, o que precisa para inovar. E aí é isso, é manter a cabeça arejada. A gente que é professor tem que manter a cabeça arejada. Sucesso, parabéns. Voltem para contar mais pra gente, para inspirar mais a gente na vida. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei desse fato na vida de minhas retinas fatigadas.
que no meio do caminho tinha uma pedra, que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.